Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com a bem-aventurada Maria de Nazaré, esteja sempre com cada um de nós. Que assim seja. Meus irmãos, meus amigos, eu quero convidar todos hoje, então, para juntos nós refletirmos um tema que é muito importante para nós, que é a prece. Então, a proposta que eu quero fazer hoje a todos, né, é a gente refletir o que é a prece, como fazer a prece e qual é a finalidade, a importância da prece. Então, eu quero começar falando pelo Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui, lá na pergunta 479, que é no capítulo, aquela segunda, na parte segunda, né, no capítulo 9. Então, o que ele fala nessa pergunta? Ele diz assim, ó, a prece, no caso, Kardec pergunta aos espíritos, né? A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? E eis que os espíritos então respondem: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa de atração dos maus espíritos. Olha que interessante isso, né? Então, o que os espíritos nos ensinam aqui através dessa pergunta, né? Então, Kardec quer saber se a prece, ela realmente é eficiente, ela é válida. Então, o que os espíritos dizem primeiramente? A prece é tudo, né? Um poderoso remédio, é um poderoso auxílio para nós. Ele é um recurso muito poderoso que nós temos. E Jesus nos ensina pela prece do Pai Nosso. Jesus nos ensina, quando fazermos a oração do Pai Nosso, o poder que ela tem, onde a gente reconhece a grandiosidade de Deus como o nosso Pai, na primeira parte da prece do Pai Nosso. E aqui os espíritos seguem ensinando, né? Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras. Então, gente, a prece ela não é somente um murmurar, um falar palavras. Ela precisa ter uma conexão, ela precisa ter um sentido. Ela precisa ser entendida pelo plano espiritual. Assim como nós precisamos entender também aquilo que o plano espiritual nos ensina. Porque se eu não entendo aquilo que o plano espiritual está querendo nos dizer, tampouco o plano espiritual não vai conseguir entender aquilo que estamos falando pela prece. E quando um não entende o outro, né, lá no livro do Evangelho, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 16, ele fala de que se eu não consigo entender aquilo que os outros falam, eu sou como se fosse um bárbaro. E se aqueles que não entendem o que eu falo, para os outros eu sou esse bárbaro. Mas o que é ser esse bárbaro? Esse bárbaro quer dizer alguém estrangeiro. Então imaginem a situação quando nós vamos para um outro lugar em que se fala uma linguagem diferente da nossa. Imaginem, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim, tá? Eu sou uma negação no inglês. Então, se eu for, por exemplo, para uma cidade, para um país que a língua pátria é o inglês, eu vou me dar mal, né? Porque eu não vou conseguir me expressar para aquela gente
E tampouco aquela gente vai conseguir se expressar para mim. Porque um não vai entender o outro. Então não há um entendimento. Então, se eu for pedir alguma coisa para alguém que só fala inglês, se eu for usar somente o português, e se aquela pessoa lá só entende o inglês, ela não vai saber o que eu estou pedindo. E tampouco aquela pessoa vai me pedir alguma coisa, ou vai me dizer alguma coisa, me responder alguma coisa, eu também não vou entender, porque eu não entendo o inglês. Então a mesma coisa acontece na prece. Ela precisa ser entendida de ambas as partes. O plano espiritual precisa entender aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós precisamos, bem como nós temos que entender também aquilo que o plano espiritual tem a nos dizer. E aqui diz ainda, os espíritos seguem falando, que Deus assiste os que obram, ou seja, Deus assiste aqueles que trabalham. E não somente aqueles que se põem somente a pedir. Então aqueles que só sabem pedir, Deus não vai olhar. Deus vai olhar para aquele que pede, mas também agradece em forma de trabalho. Então, quando a gente tem um problema, a gente pede que Deus tire esse problema da nossa vida. Mas a gente se esquece de pedir a coragem, a força, aquilo que é necessário para resolver a raiz desse problema. Porque não basta que a gente peça para que Deus tire o problema da gente, se a raiz que causa esse problema não for também tirada. Então, muitas vezes, nós sofremos porque nós acumulamos dentro de cada um de nós coisas ruins. Nós acumulamos dentro da gente o orgulho, a inveja, né? A gente guarda isso dentro da gente, né? Muitas vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não consegue ser capaz de perdoar, para não dar simplesmente o braço a torcer e perdoar aquela pessoa. Porque muitos, infelizmente, entendem que o ato de perdoar é um ato de fraqueza. Então, muitas pessoas acham que eu não vou perdoar a fulana que me fez mal porque eu vou estar sendo uma pessoa fraca. Então, nós temos que entender que o perdoar, o perdão, o amar, isso tudo são coisas que nós devemos aprender a fazer. E o momento em que eu me torno capaz de perdoar, capaz de amar, capaz de servir, automaticamente aquilo que se torna uma barreira dentro do meu espírito, né, uma barreira, aquilo vai se quebrando. E o momento que essa barreira vai se quebrando, que esses sentimentos ruins vão saindo de dentro de nós, né, vão se desmanchando, automaticamente o nosso espírito ele fica exposto às energias boas que nós necessitamos através da prece. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Quantos de nós muitas vezes sofremos a ação de espíritos obsessores? E nós pedimos a Deus apenas pela prece que esse espírito seja tirado da gente, que esse obsessor seja tirado da gente. Mas a gente se esquece que esse obsessor chegou até nós por algum motivo, por causa da nossa vibração. É por causa da nossa vibração que esse obsessor foi se achegando na gente. E ele foi se achegando e foi ficando. Porque ele encontrou ali a energia necessária para que ele pudesse se manter. E a gente pede a Deus pela prece que esse espírito ruim se afaste. Mas como é que esse espírito ruim vai se afastar de nós se nós estamos ainda produzindo a energia que o alimenta, que o mantém?
Então, pela prece, nós temos que pedir a Deus o necessário para acabar com a fonte que alimenta, que mantém esse obsessor junto de nós. É isso que nós temos que pedir pela prece. Nós precisamos pedir aquilo que nos mude, aquilo que nos torna capaz de entender que o fim dessa obsessão, o fim daquilo que me prejudica, o fim daquilo que é ruim, que é mal, que está dentro de nós, depende de nós. Nós precisamos nos compreender, nós precisamos nos conhecer. E no momento em que nós nos conhecemos, nós vamos enxergar aonde precisamos mudar. E para que possamos nos conhecer, eu digo que não é coisa fácil. É difícil. É difícil, mas não é impossível. É necessário que tenhamos estudo, que sejamos disciplinados. E o estudo, minha gente, vem pelas obras básicas que nós temos. Nós temos o Evangelho, que é um grande orientador, que é uma grande fonte de luz para nós. Nós temos o Livro dos Espíritos, também que é um grande norteador para nós, né? E nós temos uma vasta literatura deixada, né, psicografada pelo Chico. Nós temos vários livros aí também, né, que Divaldo nos deixa também. Nós temos uma literatura hoje muito rica, que nos ajuda a nos conhecermos, a nos entendermos e a nos compreender. O ato de entender é diferente de compreender. Quando a gente... Eu vou dar um exemplo aqui da palestra. O palestrante vem, ele fala, faz a exposição. E aí, na saída, se eu for perguntar para qualquer um aqui, vocês entenderam a palestra? Muitos vão dizer que sim, entenderam. Entender é a coisa mais fácil. Mas o compreender vai além. O compreender é enxergar a essência da mensagem. Entender é apenas ouvir aquilo que a pessoa está nos falando. Agora, o compreender, ele vai além. O compreender é entender que aquele palestrante ali que fez a sua exposição do seu tema está passando para cada um de nós uma mensagem. E se nós enxergamos essa mensagem que o expositor está nos passando, nós estamos entendendo. Então nós já passamos do patamar do entender, vamos agora para o além, que era o compreender. Então, quando a gente lê o Evangelho, por exemplo, a gente pode somente ler e entender as palavras que estão sendo ditas ali. Mas nós precisamos ter o esforço de compreender essas palavras. Compreender o que o Evangelho está dizendo para mim. O que quer o Evangelho? O que quer Cristo de cada um de nós? Isso é compreender. A prece, ela deve ser transformada em ação. Então, quando eu faço a prece, eu tenho que fazer a ação também. Então, quando eu peço que a enfermidade que me assola seja revertida, seja extinta, eu preciso colocar em ação. Mas o que será que está fazendo com que eu tenha esse problema? O que será que está causando essa dor que eu tenho, essa mágoa que eu carrego, essa tristeza? O que será que está causando isso? Então eu tenho que compreender que eu preciso ir lá na raiz do problema e agir lá. Então, se as coisas não estão dando certo para nós, nós precisamos nos olhar, nos rever, nos entender e nos compreender. Onde é que eu preciso mudar para que eu possa seguir adiante? A gente não consegue ir adiante, a gente não consegue avançar na vida, porque tem esses entraves. Tem essas coisas ruins que a gente vai acumulando dentro de nós, né, que vai
cada vez mais tornando o nosso espírito pesado. E o momento em que eu vou entendendo que há necessidade de mudar essas coisas dentro de nós, automaticamente nosso espírito vai se tornando cada vez mais leve, né? E vai se tornando cada vez mais livre. E é essa a forma de terminar com os problemas que nós temos muitas vezes. Ela nos convida a refletir, a sair do automático. A prece é a comunhão com Deus. Ela nos conecta com o alto. É uma conversa íntima com Deus. Por isso deve ser simples, sincera e honesta. Essa é a verdadeira prece. Então, quando eu vou me colocar para fazer a prece, eu não tenho que ficar pensando no que eu vou dizer. Apenas pense. Pense que Jesus está ali, do nosso lado, à nossa frente, que Ele está ali nos ouvindo. Isso é fazer a prece, conversar com Jesus. Senhor, o que queres de mim? Como é que eu posso fazer para perdoar aquela pessoa que me fez o mal? Aquela pessoa que me caluniou? Aquela pessoa que prejudicou? Como é que eu posso fazer para perdoar essa pessoa? Como é que eu posso fazer para que essa pessoa enxergue o mal que ela está fazendo? Então essa é a conversa que nós precisamos ter com Jesus. Isso é prece. Então, quando a gente fala com algum amigo, quando a gente vai se dirigir a um amigo, uma amiga, um familiar, aquela conversa que a gente tem ali, é essa conversa que nós temos que ter com Jesus também. Jesus não quer ouvir da gente palavras bonitas, palavras prontas. Não. Ele quer ouvir aquilo que nosso coração tem a dizer. Aquilo que nós estamos sentindo. É isso que Jesus quer que a gente diga. Ele sabe, mas Ele quer que nós falemos. Ele espera que a gente fale. Então, a prece, ela tem que ser esse momento de intimidade, essa conversa, né, entre nós e Jesus. Como anda a nossa conexão com Deus? Como será que está hoje a nossa conexão com Deus? Será que a gente está se conectando bem? Será que nossa prece está chegando aonde precisa chegar? Vamos dar um exemplo da nossa prece radiação aqui. A gente vibra pelas crianças, a gente vibra pelos doentes, a gente vibra pelos encarnados. Será que a nossa vibração, a nossa prece está chegando lá nessa gente? Porque muitas vezes isso acontece, tá, gente? Muitas vezes as pessoas vão, né, numa casa espírita, por exemplo, ou numa igreja, e a pessoa até tenta rezar, tenta se colocar em oração, em prece. Mas só que o problema é que nós estamos muito ainda apegados, enraizados à vida material. Então, às vezes, a gente tenta se colocar em prece, mas a gente, às vezes, está tentando vibrar aqui pelas crianças, pelos idosos, pelos doentes, mas muitas vezes essa vibração ela fica falhada porque essa vibração ela se mescla com o nosso pensamento lá em casa. O que eu vou fazer de janta? Se mescla com o que está acontecendo lá fora. Se misturam as coisas. E isso prejudica a prece. Então, muitas vezes a nossa prece, a nossa vibração, não passa lá do portão. Então, no momento em que a gente se coloca aqui em prece, nós temos que começar a fazer esse exercício de nos desligar da porta para fora. A nossa mente agora vai ser elevada ao plano espiritual. Vai ser elevado a Deus. E o momento em que eu me desligo do mundo lá fora, o meu pensamento voa mais livre, mais rápido, como um facho de luz. Então, quando a gente vibra mesmo, quando a gente pensa nas crianças que sofrem, naqueles que estão lá sofrendo, abandonados numa cama de hospital, que estão hoje aguardando um leito num corredor de hospital, que estão em cadeiras.
Então, quando a gente pensa nessas pessoas com todas as nossas forças, essa energia vai cheio nessas pessoas. Mas agora, se a gente senta aqui para fazer a prece, mas continua com a cabeça trabalhando com o que está acontecendo lá fora, ou com o que está acontecendo em casa, essa prece ela fica falha. E aí ela não sai daqui. Então, as dificuldades do dia atrapalham as nossas preces. Quantas e quantas vezes, eu não sei se todo mundo tem esse hábito de fazer uma prece de manhã, uma prece de agradecimento. E a gente levanta correndo de manhã e não faz essa prece para agradecer a noite que tivemos, a noite de sono, a noite tranquila, o teto, a cama que a gente teve, o teto que nos protegeu. A gente se esquece de manhã de agradecer. Muita gente se esquece. Porque tá naquela correria de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir pro colégio, eu tenho que ir pra faculdade, eu tenho que ir pro trabalho, eu tô atrasado, eu tenho que fazer o café, eu tenho que preparar o café das crianças. E a gente se esquece de agradecer o que tivemos e de pedir pelo dia que nós vamos ter. De pedir a proteção, o amparo, a gente se esquece disso. E aí, quando a gente lembra, a gente procura fazer de forma rápida, corrida. A gente faz ali meia dúzia de palavrinhas ali e deu para ti. A gente só pensa nas palavras, mas as palavras são palavras vazias, porque a gente não colocou o nosso espírito nessas palavras. A gente não se colocou nessas palavras, nessas poucas palavras. A gente não se colocou nela. Então é uma prece vazia. Então muita gente, acontece isso de manhã, às vezes à noite, as pessoas vão fazer a prece antes de dormir. Aí vai pra cama, liga a TV, pega o celular, fica olhando um monte de coisa no celular. E aí quando começa a chegar o sono, lembra, eu tenho que fazer a prece antes de dormir. E aí começa a fazer a prece. E aí o sono é mais forte, que a gente sabe. Dormimos no meio da prece. Será que essa prece passou do telhado da nossa casa? Será que por aí a gente acorda lá, meu Deus, a prece que eu estava fazendo, hoje que eu dormi. Então a gente acaba deixando a prece para o segundo plano. A gente acaba deixando ela para o segundo plano. Então, gente, quando nós vamos fazer a prece, nós precisamos preparar em primeiro lugar o ambiente. Então aqui, por exemplo, nós temos uma musiquinha, nós temos o silêncio, para que a gente possa chegar, sentar e pouco a pouco nos desprendendo das coisas lá fora, desprendendo do mundo lá fora. E no momento que eu vou me desprendendo do mundo lá fora, eu vou automaticamente me conectando com Deus, com o plano espiritual. E enquanto eu estou me conectando com o plano espiritual, os mentores que aqui estão nos esperando já estão agindo na gente. Então, quando a gente chega aqui e se abre para a espiritualidade, o plano espiritual consegue agir na gente. E isso faz com que a nossa prece, a nossa vibração, o nosso pedido seja mais eficaz. Agora, se eu chego aqui correndo, chego aqui me sento, no meio das preces, não consigo me conectar, estou sempre pensando lá fora, estou sempre pensando lá em casa, fico prestando atenção em um e outro. Então não tem conexão nenhuma nesse momento. E isso impede que o plano espiritual haja em ti, né? Então a gente, às vezes, acaba criando essa barreira ao nosso redor que impede que a espiritualidade chegue até nós. Então por isso que a gente tem que chegar, seja na casa espírita, seja na igreja, chegar, fechar os olhos e mentalizar o plano espiritual. Começar a conectar-se com esse plano. E aí vamos pedindo, vamos agradecendo. E aí é o momento disso. Esquecer que o mundo lá fora existe. Que aquele momento ali é somente eu e Deus.
A prece exige que estejamos preparados para o momento. Nós temos que criar essa disciplina de nos colocar em prece. Colocar uma música tranquila, preparar um ambiente calmo, um ambiente tranquilo. É difícil a gente conseguir falar no meio do tumulto, né? Eu acho que ninguém consegue se conversar no meio do alvoroço, no meio do tumulto, né? Eu acho que não tem como. Uma que a gente não consegue uma ouvir a outra, no caso do excesso de barulho, mas a comunicação fica prejudicada. Então, para a prece é importante que o momento seja preparado, que o ambiente seja preparado, né? Seja um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, que tenha, por exemplo, um som que tranquilize nosso espírito, que nós possamos nos colocar numa posição confortável, ou seja, sentado, né? Ou se precisar deitado. A prece pode ser feita deitada também. Às vezes a pessoa tem um problema, né, um problema de saúde, a pessoa pode estar deitada e fazer a sua prece. Então o ambiente é importante que seja preparado. Somente então, através da reflexão e estudo é que vamos aprender que na prece precisamos também fazer a nossa parte. Será que nós estamos abertos a receber o bálsamo salutar? Enquanto pedimos de forma superficial, recebemos uma parte desse bálsamo salutar. Então, às vezes eu estou aqui fazendo a minha prece, fazendo meus pedidos, mas eu ainda estou com a cabeça pensando lá fora, pensando em casa, pensando nos meus problemas, é a conta para pagar, é o rancho do mês para fazer para casa, é o fulano que está doente lá. Então, mesmo de forma superficial, o plano espiritual não nos deixa desamparados. Ele ainda nos concede uma parte desse bálsamo salutar. E quando nós nos colocamos num momento mais tranquilo, um momento de repouso, de recolhimento, aí sim a gente recebe o restante. Então, a gente não recebe tudo, toda aquela energia que a gente precisa, que a gente pede, que a gente precisa pela prece, né, que a gente pede, a gente não recebe tudo. Então, no momento que eu faço isso, que eu me preparo para ter essa conversa com o plano espiritual, aí sim, eu estou me abrindo para receber esse bálsamo salutar em toda a sua totalidade. No livro A Boa Nova, eu trouxe aqui o livro, no livro A Boa Nova, que foi escrito pelo Chico, né, psicografado pelo espírito Humberto de Campos. Então, tem uma parte aqui em que João, né, João Evangelista, né, ele questiona Jesus, onde ele diz assim, ele pergunta, né, a prece deve ser um louvor ou uma súplica? E Jesus então responde, os que apenas suplicam, ou seja, aqueles que só sabem pedir, são ignorantes. Ou seja, não entendem a importância da prece. Precisam ser instruídos, precisam saber a importância, a razão pelo qual fazemos a prece. Pedimos que a dor seja retirada, mas não entendemos que o fim dela depende de cada um de nós. Nos falta o conhecimento e a aplicação da lei de Deus, que é a lei do amor. A lei magna que Deus nos passa, né, que Jesus nos ensina, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a lei do amor. Então, enquanto nós não entendemos a importância da lei do amor, né, já estamos falhando na nossa prece. Ficamos apenas pedindo. Jesus segue falando ainda. Os que louvam podem ser somente preguiçosos, porque ficam apenas contemplando. Ficam naquela posição contemplativa. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos ensina 3 coisas importantes. O Evangelho é o livro dos Espíritos, tá? Ele nos ensina que nós precisamos aprender a louvar, pedir e agradecer. São as 3 coisas que nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos dar graças pela criação de Deus, né? Pelo louvor, pela contemplação, né? Nós precisamos pedir, sim,
porque nós necessitamos muito do amparo do plano espiritual e nós precisamos louvar ou agradecer. E o agradecimento vem pelo trabalho. Então, se eu peço que a minha doença seja curada, né, que eu demonstre essa cura pelo meu serviço, pelo meu trabalho, amparando, servindo. Então, no momento que eu me coloco a ajudar, né, que eu me coloco a serviço do plano espiritual, nós estamos agradecendo por aquilo que Deus nos dá, que é a saúde, que é a nossa vida. Então, todo aquele que trabalha pelo bem com as suas mãos e pensamentos, esse é o filho que aprendeu a orar. Legal essa frase, eu gostei muito. A dor é um meio pelo qual Deus utiliza para restabelecer a nossa conexão. Aquele que sofre está ligado a Deus. A dor nos faz enxergar o caminho certo. As pessoas se apegam a Deus no momento da dor, né? Quando a gente está bem, a gente esquece que existe Deus. Tá? No momento da dor é que a gente sabe que existe alguém que nos ampara. Né? Então, Deus olha para nós no momento da dor, que é o momento que a gente busca Ele. Se a gente não entender o que significa as palavras, né, que nós temos para a espiritualidade para conosco, vai ser uma conversa falha, uma conversa onde ninguém se entende. Então, mesmo diante das dificuldades, devemos seguir orando, trabalhando e agradecendo. Então, mesmo que a vida possa parecer difícil, complicada, nós não devemos perder a nossa fé. Nós temos que entender que o nosso trabalho é sempre seguir. Por mais difícil que sejam as adversidades, nós precisamos seguir. Eu não sei, tem mais algum motivo de tempo aí? Eu vou só terminar então com uma mensagenzinha rápida. Eu vou contar uma historinha rapidinho aqui, que fala de uma pessoa que ela tinha dificuldade de rezar, ela tinha dificuldade de fazer prece. Porque ela disse assim que ela não conseguia rezar, conversar com Jesus, sendo que ela não via Jesus. Então ela se distraía muito facilmente. E aí então ensinava ele a fazer o seguinte: quando ele fosse fazer a oração, quando ele fosse rezar, que ele colocasse uma cadeira do lado dele ali e que ele mentalizasse daquela cadeira Jesus. E ele fez. Aí um dia, né, o padre foi na casa dele lá, porque ele adoeceu, né? Um dia o pastor chegou na casa dele lá para visitar ele, que ele tinha adoecido. Daí o pastor chegou na casa do quarto dele, lá desse senhor, e viu a cadeira do lado da cama. E aí o pastor disse: mas sabia que eu viria aqui? Como é que tu sabia que eu viria aqui se eu não falei nada, né? Que eu ia aqui te visitar. Aí a pessoa que estava doente, ele disse assim: não, essa cadeira não é para o senhor, essa cadeira é para Jesus. Jesus está aqui. E aí o pastor falou, conversou com a pessoa ali, né? Fez a visita. Depois ele foi embora. Dias depois, a filha dele procurou o pastor e disse que o pai havia desencarnado. E a filha disse assim: pastor, uma coisa muito interessante que aconteceu quando eu cheguei no quarto do meu pai, né? Ele estava já desencarnado, já estava falecido já, e com a cabeça encostada no assento da cadeira. Então, minha gente, esse é o convite que eu faço então para todos, né? Refletir a importância da prece na nossa vida, ok? Muito obrigado, então, né, pela atenção de todos. Que essa mensagem, então, sirva para cada um de nós como um alento, um aprendizado da importância da prece que ela tem e precisa ter na nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. No vermelho. Isso.